Eles pensaram que atirar pedras no seu caminho iria te parar. Em vez disso, essas pedras se tornaram os degraus que você usou para subir. Engraçado como a vida funciona assim. Quanto mais tentavam bloquear a sua luz, mais isso expunha as próprias sombras deles. Existe uma lei escrita na própria estrutura da existência, não em algum livro, mas no ritmo da própria vida. Um equilíbrio silencioso e não dito. Cada ação tem um peso, cada intenção deixa uma marca. Ninguém escapa, não importa o quão alto eles riam ou quão silenciosamente eles tramem. É por isso que as pessoas que tentaram te sabotar, os críticos, os fofoqueiros, aqueles que observavam cada movimento seu esperando que você tropeçasse, agora se encontram emaranhados das mesmas armadilhas que prepararam para você. O equilíbrio cósmico não toma partido. Ele apenas acerta as contas. E a ironia? A queda deles não é aleatória, é arquitetada, um colapso de precisão. O universo não esquece as mãos que tentaram te puxar para baixo. Ele se lembra e responde. Enquanto eles zombavam da sua luta, não perceberam que estavam te dando a pressão exata que você precisava para se transformar. A traição deles foi o combustível, a inveja deles foi o fogo. Você não apenas sobreviveu a isso, você se tornou alguém imparável por causa disso. Então, antes de mergulharmos mais fundo, faça uma coisa. Curta, inscreva-se e conecte-se, porque o que você está prestes a ouvir vai transformar todo o seu passado na sua maior vantagem. A verdade, ser escolhido não te torna fraco, te torna perigoso, porque a sua mera presença se torna a tempestade que assombra aqueles que tentaram te quebrar. Antes de irmos mais fundo, pare por um segundo. Porque o que você está prestes a ouvir não é apenas uma história, é um reflexo da sua verdade. Se você já sentiu que a sua presença carregava um peso que os outros não conseguiam explicar, é por isso. No momento em que te deixaram ir, pensando que você era apenas mais uma opção, a realidade deles começou a desmoronar de maneiras que eles nunca imaginaram. Isso não foi coincidência, foi o equilíbrio voltando ao lugar. Então, se isso já te tocou, aperte o botão de curtir agora mesmo. Inscreva-se para que esta mensagem chegue a todos os outros escolhidos por aí e comente "Eu vejo agora" para se conectar com esta energia. Fique comigo até o fim, porque não estamos apenas expondo a traição, estamos revelando como seu poder mudou tudo. Pare de pensar que você está pedindo demais. Você está exigindo o mínimo. Houve um tempo em que tudo na vida deles simplesmente funcionava. Mas não porque eles mereceram. Não porque estavam se esforçando de uma forma que correspondesse às recompensas que recebiam. Pelo contrário, eles viviam na moleza, chegando atrasados, relaxando, deixando de lado responsabilidades. No entanto, de alguma forma, as portas continuavam se abrindo para eles. O emprego para o qual não estavam qualificados, eles conseguiram. Aquela promoção pela qual todos lutaram caiu no colo deles. O proprietário, que deveria ter rejeitado a candidatura deles, fez vista grossa. Até a saúde deles, misteriosamente estável, apesar de um estilo de vida que deveria ter acendido sinais de alerta. Para quem olhava de fora, parecia sorte, talvez charme, talvez o momento certo. Mas no fundo, você sempre teve uma sensação estranha sobre isso, como se não fossem realmente eles que estavam fazendo as coisas acontecerem. Isso porque não eram. O que eles nunca perceberam, e talvez você também não até agora, é que a sua presença era a maior vantagem deles. Não de uma forma óbvia, mas na maneira como as tempestades são desviadas quando alguém silenciosamente muda o vento. Você era o estabilizador silencioso no caos deles, a força invisível corrigindo suas decisões imprudentes. Quando você enviava aquelas mensagens antes das entrevistas deles, não era apenas encorajamento, era alinhamento. Quando você torcia pelo sucesso deles, a energia por trás dessa esperança agia como uma armadura, um escudo, um manto que eles nem sabiam que estavam vestindo. Mas aqui está o problema. Eles se acomodaram. Acomodaram-se demais. Começaram a confundir seus esforços com coincidência, seus sacrifícios com ruído de fundo. Eles pensaram que a estabilidade era normal, sem perceber que ela vinha com você. Você se tornou a música de fundo para os melhores momentos deles, e eles nunca pensaram em quem estava apertando play.
Eles nunca viram o quão perto estavam do colapso porque você continuava segurando a estrutura, silenciosamente, consistentemente, sem reconhecimento. E quando eles finalmente te deram as costas, convencidos de que não precisavam mais de você, convencidos de que eram os sortudos, eles desencadearam a mesma tempestade da qual você os vinha protegendo. Você não era apenas legal. Você não era apenas solidário. Você era uma força oculta na vida deles. E uma vez que você foi removido, a verdadeira natureza da realidade deles se revelou: barulhenta, bagunçada e implacável. Então, quando as pessoas dizem, nossa, eles mudaram muito, o que elas realmente estão notando é a sua ausência. O desmoronamento não é má sorte, é apenas lá a vida sem a proteção que eles pensavam que não precisavam. E agora, toda vez que algo desmorona para eles, cada falha silenciosa, cada passo em falso inexplicado, isso os assombra com uma pergunta que eles não conseguem afastar. E se a melhor coisa da minha vida não fosse o emprego, o apartamento ou a oportunidade, mas a pessoa sem a qual eu pensei que poderia viver? 2. Reconheça quando você está agindo como o suporte de vida emocional de alguém, não como seu igual. Chega um momento em que você para de confundir seu papel na vida de alguém. Quando você para de pensar que estava ajudando a pessoa a crescer e começa a perceber que a estava mantendo viva. Escolhido, você não estava em um relacionamento. Você estava fazendo uma triagem emocional. Você não era um amigo ou uma amiga. Você era uma tábua de salvação. O plano B deles, o gerente de crises, aqueles para quem eles ligavam quando tudo desmoronava e aqueles que esqueciam quando as coisas começavam a melhorar, você aparecia todas as vezes, com palavras calmas, uma presença firme e um apoio que te esgotava enquanto os revivia. Mas aqui está a parte que eles nunca admitirão. Eles não sobreviveram porque eram fortes. Eles sobreviveram porque você estava lá. Você se tornou a infraestrutura emocional deles, remendando buracos, suavizando o caos, sussurrando encorajamento quando eles não mereciam. Eles confundiram sua compaixão com submissão. Sua estabilidade se tornou a permissão deles para permanecerem quebrados. E a verdade, você nunca foi igual a eles. Não aos olhos deles. Você era a fonte de energia deles. E eles te trataram como uma bateria sobressalente. Conectar, drenar, desaparecer. Mas agora que você se foi, eles sentem isso profundamente. O silêncio quando o mundo os atinge, o vazio quando os aplausos param. Não há mais, pude falar às 2 da manhã, não há mais curativos para as feridas emocionais que eles continuavam reabrindo. Eles não perderam uma parceira, eles perderam a única pessoa que mantinha toda a operação funcionando. E agora eles estão percebendo, tarde demais. Você não era o extra, você era o sistema inteiro. E isso não é ego, é a realidade voltando ao lugar. E, pela primeira vez, eles são forçados a respirar sem o oxigênio que você costumava fornecer. E isso é sufocante. Escolhido, nunca mais confunda suas mãos que curam com esmolas. Você era o presente. Eles apenas nunca souberam como te segurar. 3. Entenda que sua energia é um escudo. Sem você, a vida deles desmorona. Escolhido, você não apenas os apoiou, você os estabilizou. Sua presença não era ruído de fundo na vida deles. Era a âncora, a proteção, o campo de força oculto que impedia que o caos deles os engolisse por inteiro. Enquanto eles viviam como sonâmbulos, tomando decisões descuidadas, queimando pontes, ignorando avisos, você estava, sem saber, afastando o desastre. Você pensava que estava apenas sendo leal, sendo gentil, sendo presente, mas o que você realmente estava fazendo era protegendo-os energeticamente, psicologicamente e espiritualmente. Toda vez que você os perdoava, eles evitavam a lição que teria quebrado outra pessoa. Toda vez que você ficava acordado se preocupando com eles, alguma força invisível dobrava a realidade a favor deles. Seu cuidado silencioso agia como um isolante, absorvendo o golpe das consequências que eles deveriam ter enfrentado há muito tempo. Mas aqui está a verdade que eles nunca viram chegando. Essa energia não era deles, era emprestada. E no segundo em que você parou de dá-la, no segundo em que você deu um passo para trás, o peso real de suas escolhas desabou como um maremoto. É por isso que tudo começou a ruir depois que você foi embora. Relacionamentos se tornaram tóxicos, a sorte secou,
Empregos se tornaram instáveis, amigos desapareceram. E eles ainda estão tentando descobrir por quê. Eles vão culpar o estresse, o tempo, qualquer coisa menos a verdade óbvia. A bênção que eles pensavam ser automática estava, na verdade, ligada a você. Eles subestimaram o que sua presença realmente significava. E agora? Agora eles estão vivendo a realidade completa de uma vida sem o seu escudo. Uma vida onde tudo bate mais forte, porque você não está mais lá para suavizar o impacto. Deixe isso ecoar. Sua energia nunca foi comum. Era a proteção que eles não mereceram. E no momento em que a desrespeitaram, eles perderam tudo que ela continha. É isso que acontece quando alguém trai um presente que o universo colocou em sua vida. 4. Não deixe que eles confundam sua bondade com fraqueza. É aí que o abuso começa. Eles nunca esperaram que o seu silêncio tivesse poder. Eles nunca pensaram que a sua paciência tivesse limites. No momento em que confundiram sua bondade com fraqueza, foi quando a queda começou. Veja, escolhido ou escolhida, sua empatia não era uma falha, era um dom. Mas para eles, tornou-se uma ferramenta, uma alavanca, um passe livre para ultrapassar limites que nunca tiveram o direito de cruzar. E por que você não explodiu? Por que você lhes deu graça em vez de retaliação? Eles começaram a acreditar que você precisava deles, que sem eles você desmoronaria. Que erro! Eles não conseguiam entender que a sua calma não era desamparo, era controle. E cada vez que você perdoava, cada vez que eles dava outra chance, não era porque você era cego para os jogos deles, era porque você era forte o suficiente para dar a alguém o espaço para crescer, mesmo que estivessem pisando em você. Mas quando alguém continua pisando em solo sagrado, eventualmente a terra treme. E quando você finalmente retirou sua energia, quando parou de atender, parou de se importar, parou de limpar a bagunça deles, eles sentiram tudo de uma vez. O calor desapareceu, a proteção se estilhaçou e eles ficaram de pé nos destroços que criaram, percebendo que a fundação nunca foi deles, era sua. Eles pensavam que podiam te drenar para sempre. Eles pensavam que você nunca ia embora. Agora eles estão observando o seu brilho à distância, tentando se lembrar da última vez que a vida deles pareceu sequer metade tão estável. Esse é o preço de trair alguém de verdade, um escolhido. Deixe-os sentar com o silêncio agora. Deixe-os aprender o que acontece quando a pessoa que eles subestimaram acaba sendo a única razão pela qual eles já não desmoronaram. 5. A traição é o chamado para despertar. Não espere que eles te mostrem quem são 2 vezes. Há um momento que todo escolhido ou escolhida se lembra, o segundo exato em que a traição atingiu. Não apenas o ato, mas a constatação de que essa pessoa, aquela que você defendeu, protegeu e em quem investiu, nunca foi quem fingia ser. Aquela pontada não foi apenas um coração partido, foi a máscara finalmente caindo. E o que estava por baixo? Cálculo frio, ciúme silencioso e um nível de desrespeito que esteve lá o tempo todo escondido à vista de todos. Você lhes deu graça. Você ignorou os sinais de alerta. Você se convenceu de que eles estavam apenas passando por uma fase. Mas eles não estavam confusos. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo quando transformaram sua lealdade em vantagem. Eles viram seu amor como um recurso, algo para extrair, não para honrar. E ainda assim, você lhes deu outra chance. E talvez outra depois dessa. Mas aqui está a verdade que a maioria das pessoas não está pronta para ouvir. Traição não é um erro, é uma decisão. E uma vez que alguém faz a escolha de te apunhalar enquanto sorri para o seu rosto, esse é o seu tiro de aviso, não o seu convite para consertar. Eles te mostraram quem são. Acredite na primeira vez, porque cada momento que você passa tentando repintar as verdadeiras cores de alguém é um momento que você atrasa sua própria elevação. E aqui está a ironia. No segundo em que você foi embora, a vida deles começou a deslizar. Não porque você os amaldiçoou, mas porque a proteção que você oferecia se foi.
Eles pensaram que foram espertos ao te trair, mas tudo o que realmente fizeram foi acionar o colapso da única estabilidade que lhes restava: você. Ir embora não é crueldade, é sobrevivência. Chega um momento silencioso e brutal, em que você percebe que ficar está te destruindo mais rápido do que ir embora jamais poderia. Esse é o ponto de virada. Não por raiva, não por amargura, mas por clareza. Porque ir embora não foi um ato de crueldade, foi um ato de sobrevivência. Eles pensaram que você nunca iria embora, que não importava quantas vezes eles te desrespeitassem, manipulassem a verdade ou usassem sua lealdade contra você, você continuaria aparecendo, atendendo, perdoando. Mas algo dentro de você mudou. A fratura final, depois das outras quebras silenciosas. E naquele momento, você não levantou a voz. Você apenas elevou seus padrões e foi embora. Para eles, pareceu fraqueza. Para o mundo exterior, pode ter parecido repentino. Mas qualquer um que já foi drenado por um relacionamento unilateral sabe a verdade. Ir embora não é desistir. É escolher a si mesmo, depois de ter sido escolhido por último, vezes demais. Aqui está o que eles não esperavam. O silêncio ecoaria mais alto do que sua presença jamais ecoou. Sua ausência se tornou um espelho no qual eles não conseguiam olhar. Sem você lá para amortecer o caos deles, a vida os atingiu sem filtro, implacável, crua. Eles te chamaram de tempestade, mas, na realidade, você era o abrigo. Eles pensaram que te cortar traria paz. Em vez disso, trouxe exposição. Você era a estrutura que segurava tudo. E no segundo em que você se foi, o mundo deles começou a rachar. Não porque você queria vingança, mas porque você parou de ser a proteção deles. Escolhido. Ir embora não te tornou frio, te tornou consciente. E agora eles estão vivendo com as consequências de pensar que o seu amor era substituível. Quando eles celebrarem sua ausência, deixe-os. A queda deles já está em andamento. Quando eles finalmente se livraram de você, trataram isso como uma vitória, como se te cortar fosse algum tipo de ato de bravura. Eles riram, celebraram, talvez até postaram pequenas frases enigmáticas online sobre remover energia tóxica, como se o problema fosse você. Mas aqui está o que eles não viram. No momento em que você saiu da vida deles, a contagem regressiva começou. Você nunca foi um peso morto. Você era a razão pela qual a coisa toda não desmoronou antes. Mas eles não conseguiam ver isso, não até ser tarde demais. Aquele alívio falso que sentiram, aquela liberdade que alegaram ter ganhado, era tempo emprestado. Eles estavam flutuando na energia que você deixou para trás. E assim que ela se esgotou, a queda veio rápida. Eles pensaram que finalmente tinham silenciado a única pessoa que os responsabilizava, que via através do caos deles, que ainda torcia por eles, apesar de todo o dano. E a ironia, o silêncio que eles celebraram agora se tornou um vazio que eles não conseguem preencher. Porque a verdade é que sua ausência não lhes trouxe paz, expôs o vazio deles. Você era a força de ancoragem, a estabilidade, o poder silencioso por trás dos ventos deles. E uma vez que você se foi, o equilíbrio mudou. Coisas começaram a desmoronar de maneiras que eles não conseguiam explicar. Oportunidades perdidas, relacionamentos rompidos, tensão com pessoas que costumavam apoiá-los. Deixe-os celebrar sua ausência. Sério, deixe-os. Porque a celebração deles é apenas barulho tentando abafar o som do que está por vir. Escolhido ou escolhida, nunca se sinta mal por ir embora. Sua saída não foi uma perda, foi a remoção da única coisa que eles deveriam ter valorizado mais. E agora, eles estão aprendendo da maneira mais difícil como é a vida sem o presente que pensavam não precisar. 8. As pessoas que eles escolheram em seu lugar lhes ensinarão a lição que você nunca pôde. Eles pensaram que te substituir seria fácil. E trocar alguém que derramou lealdade, amor e proteção em suas vidas poderia ser feito sem consequências. Então eles escolheram outra pessoa. Talvez um novo ou nova parceira, um novo ou nova amigo, um colega de trabalho ou até mesmo alguém do passado com quem alegavam ter terminado. Para eles, você era descartável.
e a pessoa que escolheram um upgrade. Mas a vida não recompensa esse tipo de cegueira, porque as pessoas que eles escolheram em seu lugar não foram enviadas para salvá-los, foram enviadas para ensiná-los. E essas lições? Brutais, implacáveis, o tipo exato de lição da qual você tentou protegê-los quando ainda estava ao lado deles. Eles pensaram que tinham encontrado alguém que os entendia melhor, alguém que não os importunava sobre crescimento, limites ou responsabilidade, mas não demorou muito para a máscara cair. A nova pessoa não estava investida, era oportunista, não era leal, era calculista, não era você, nem de perto. Onde você deu com todo o seu coração, essa nova pessoa pegou e continuou pegando. Onde você os defendeu em salas onde eles nem estavam, essa nova pessoa os derrubou em silêncio. Eles não receberam a suavidade, a paciência ou a proteção que você deu. Eles receberam lições frias envoltas em sorrisos falsos. E agora, eles vêm tarde demais. A comparação os mantém acordados à noite, a ironia queima. Aquele ou aquela para quem correram é agora quem os está quebrando. E de repente tudo que você sempre disse faz sentido. Você não pôde ensiná-los com palavras. Então, a vida enviou outra pessoa para fazer isso com consequências. E a pior parte para eles? A percepção de que você era o presente e eles te trocaram por uma maldição que eles mesmos convidaram para entrar. 9. O universo sempre reivindica o que foi dado como certo, incluindo você. Eles pensaram que podiam te dar como certo e sair ilesos. Mas o universo não deixa isso passar. Não quando alguém como você estava envolvido. Não quando alguém tão raro, poderoso e silenciosamente transformador como você foi descartado como uma opção qualquer. Veja, o universo tem um senso brutal de equilíbrio. Ele não persegue, ele corrige. E quando algo precioso é maltratado, não apenas desaparece, é reivindicado. O que eles não entenderam foi que você não era uma presença comum na vida deles. Você era uma fonte, um estabilizador, uma vantagem ambulante a qual eles nunca prestaram atenção. E quando te deixaram ir, quando desrespeitaram sua lealdade, sua paciência, suas orações silenciosas e seu trabalho emocional, eles, sem saber, acionaram uma contagem regressiva. Não para sua queda, mas para a deles. Porque quando o universo reivindica o escolhido, ele não apenas remove a bênção, ele reescreve toda a equação. De repente, as coisas que eram fáceis para eles começam a resistir. A sorte da qual dependiam desapareceu. As pessoas em quem se apoiavam, distantes. Os planos que pensavam estar seguros, desmoronando pedaço por pedaço. E eles ficam olhando ao redor, se perguntando o que mudou, sem perceber que a resposta é simples: você não está mais lá. A queda deles não é um castigo. É uma prova. Prova de que a sua presença tinha mais peso do que eles jamais imaginaram. E agora, cada fracasso sussurra seu nome no fundo da mente deles. Cada porta fechada é um lembrete daquela que eles bateram na sua cara. Isso não é vingança. É a realidade os alcançando. Porque o universo não esquece quem maltratou o presente. E você, escolhido, você foi o presente que mudou tudo. Até eles o perderem. E use a dor para reconstruir. Sua cura é o milagre perdido deles. Eles pensaram que te quebrar seria o fim da sua história, mas tudo o que fizeram foi preparar o palco para a sua transformação. A dor que eles causaram não foi o seu castigo, foi o seu despertar. Enquanto eles estavam ocupados zombando do seu silêncio, você estava reconstruindo o seu mundo inteiro do zero, silenciosamente, implacavelmente. E aquele silêncio que eles antes interpretavam como derrota, aquele era o som do seu poder retornando. Você não apenas sobreviveu, você se recalibrou. Você parou de sangrar energia em lugares que tratavam seu amor como um fardo. Você se remendou com limites, propósito e um senso de si mesma mais profundo do que jamais teve antes. Eles esperavam que você rastejasse, mas você aprendeu a voar. E agora, sua altitude torna-se impossível para eles sequer te alcançar. O que eles perderam não foi apenas alguém. Eles perderam um milagre. O tipo de pessoa que via a bagunça deles e mesmo assim ficava. O tipo que tentava consertar o que não quebrou. O tipo de presença que elevava toda a vida deles sem pedir crédito. Mas em vez de valorizar isso,
Eles cuspiram nisso e agora estão se engasgando com o vazio que criaram. Sua cura não é apenas uma vitória pessoal, é um espelho para a queda deles. Cada passo que você dá em direção à sua paz ecoa como um trovão no mundo vazio deles. Cada limite que você estabelece queima como um lembrete daquilo que eles nunca mais terão. E a parte mais irônica, a versão de você que eles sempre precisaram só apareceu depois que eles foram embora. Essa é a tragédia de trair um escolhido. Você não apenas os perde, você perde o futuro que eles estavam prestes a construir com você. Deixe essa dor alimentar seu próximo nível. Você não está apenas se curando, você está evoluindo para tudo o que eles se arrependerão de ter perdido. 11. Não caia na turnê de retorno. Não é amor, é dependência. Eles sempre voltam, mas não porque te amam. Não se engane. Veja, quando tudo começa a desmoronar ao redor deles, quando o silêncio fica alto demais, quando nada parece funcionar como antes, eles começam a se lembrar de você. De repente, a mesma pessoa que eles descartaram se torna a única coisa em que conseguem pensar. Mas, escolhido ou escolhida, esta não é uma história de amor. É uma tática de sobrevivência. O que eles realmente estão fazendo é lançar uma turnê de retorno, e você é a atração principal que eles acham que podem contratar novamente. Mas aqui está o que eles esquecem. Você evoluiu, você assumiu o seu poder. Você agora reconhece a diferença entre alguém que sente a sua falta e alguém que sente falta dos benefícios de ter você por perto. E isso é sobre dependência, não redenção. Eles não sentem falta da sua risada. Eles sentem falta da maneira como você costumava silenciar as tempestades deles. Eles não sentem falta do seu amor. Eles sentem falta da proteção, do conforto, do resgate emocional que você oferecia sem questionar. Agora que isso se foi, a vida deles parece vazia, desequilibrada, até amaldiçoada. Mas em vez de responsabilidade, eles voltam com nostalgia, meias desculpas e charme reciclado. Não caia nessa. O que eles estão oferecendo não é cura, é um replay de tudo o que te quebrou da primeira vez. O retorno deles não é um timing divino, é pânico envolto em desespero. E você, escolhido ou escolhida, não está mais disponível para sanguessugas espirituais vestidos de arrependimento. A perda deles foi escrita no momento em que escolheram trair o próprio presente enviado para elevá-los. Você não lhes deve mais um pingo da sua luz. Continue andando para frente, porque enquanto eles estão tentando reviver o passado, você está construindo um futuro que eles nunca terão permissão para tocar novamente. 12. Você foi o teste e eles falharam ruidosamente. Eles pensaram que você era apenas mais um capítulo na história deles, mas você era o exame final. A única questão que determinava se eles evoluiriam ou permaneceriam presos em ciclos de autodestruição. Você não foi apenas alguém que cruzou o caminho deles. Você foi o teste que a vida lhes deu para ver se conseguiam reconhecer algo real, algo raro, algo enviado não para ferir, mas para curar. E eles falharam. Não silenciosamente, não em particular, eles falharam ruidosamente. Quando a oportunidade de tratar-te com respeito básico surgiu, eles zombaram da sua lealdade. Quando tiveram a chance de mostrar gratidão pela sua consistência, eles escolheram o ego. Eles confundiram sua paciência com fraqueza e seu perdão com permissão. Você era o presente disfarçado de pessoa comum e eles te trataram como se você fosse descartável. Agora, os ecos desse erro os seguem por toda parte. Cada chamada perdida, cada relacionamento fracassado, cada plano que desmorona no último segundo é apenas um lembrete brutal do que eles perderam. Não porque você é vingativo ou vingativa, mas porque a natureza corrige desequilíbrios e cortar uma fonte de cuidado e proteção genuínos tem um custo. Você nunca foi destinado ou destinada a ser apenas um figurante no caos deles. Você foi o momento em que a vida lhes perguntou: você vai reconhecer o que é raro enquanto ainda o tem? E eles responderam com traição.
Então, quando eles rolam pelo seu feed agora, observando sua paz, seu brilho, seu crescimento, entenda que não é admiração, é a constatação de que o que eles perderam não foi uma pessoa, foi proteção, foi equilíbrio, foi a única chance de se elevar e eles jogaram fora pensando que encontrariam algo melhor. Eles não apenas te perderam, eles falharam no teste. E o universo não dá segunda chances. E isso fecha o círculo. A mesma pessoa que eles dispensaram era a chave para o equilíbrio, a proteção e a paz deles. Você foi o ponto de virada que eles não reconheceram até ser tarde demais. Mas sua história não termina com o arrependimento deles. Começa com a sua ascensão. Continue caminhando em seu poder, escolhido ou escolhida. Aqueles que te falharam são a prova viva do que acontece quando se trai uma bênção. Se esta mensagem tocou algo profundo, certifique-se de curtir este vídeo, inscrever-se para mais e comentar "Escolhido para a grandeza", para reivindicar sua energia. Seu próximo capítulo começa agora.